A Cristo seja a honra, a Cristo seja a glória, a Cristo seja o louvor, a Cristo somente seja dado a Ele a honra, o domínio e toda a adoração. Somente a Cristo, somente a Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Se é somente a Cristo que nós devemos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo o domínio, por que nós, como igreja, insistimos então de tirar Cristo do lugar que é devido? Por que nós então, como igreja do Senhor, insistimos em tirar Cristo do trono que Ele mesmo comprou, que pertence a Ele? Por que nós, como igreja, lavada e remida, comprada pelo sangue precioso de Jesus derramado naquela cruz, ainda insistimos de não dar a Ele a glória devida ao seu nome? Por quê? Eu gostaria de conversar com você essa noite sobre isso. Quando a igreja é para a glória de Deus, é sobre o que nós vamos meditar essa noite. Quando a igreja é para a glória de Deus. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 20 e 21. Você que está sem Bíblia, você pode acompanhar a projeção e todos vamos ler. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Versículo 20 diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Aquele quem? Quem é o único capaz de fazer em nossa vida, fazer em mim e em você, infinitamente mais do que você é capaz de pedir ou pensar? Quem é esse? Jesus Cristo. Ele é o único capaz de fazer na sua vida e através da sua vida muito mais do que você pode pedir ou pensar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? De acordo com o seu poder que atua em nós. A Cristo, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, Cordeiro Santo de Israel, o Príncipe da Paz, o Emanuel, o Deus conosco, a estrela da manhã. A Ele, somente a Ele, seja a glória. Aonde? Aonde? Diga, na igreja. Na igreja. Por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, toda a honra, toda a glória seja dada ao Teu Filho Jesus Cristo, porque esta igreja pertence a Ele e a mais ninguém. As nossas vidas Te pertencem, Senhor, porque Tu nos comprou com sangue precioso. Que ao final dessa palavra, o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado e toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quando a igreja é para a glória de Deus. É muito interessante a afirmação que o apóstolo Paulo faz no versículo 21, que nós acabamos de ler. Quando ele diz que a Deus
seja dada a glória na igreja. Parece-me que Paulo, ele está nos chamando a atenção, porque talvez seja possível que a igreja deixe de ser para a glória de Deus. Parece que é possível que a igreja deixe de existir para glorificar a Cristo. Seria isso possível de acontecer? Igreja essa que Jesus Cristo derramou o sangue para comprá-la, remi-la. Quando Paulo diz que a Deus seja dada a glória na igreja, a sensação que me traz é que parece sim possível esta igreja que foi comprada por um preço muito alto, deixar de dar a glória a Deus, deixar de glorificar a Deus. E o que nós podemos constatar, queridos, é que infelizmente, ao longo dos anos, muitas igrejas têm surgido com um propósito de glorificar única e exclusivamente ao homem. A constatação infeliz que eu faço é que muitas igrejas que estão sendo abertas todos os dias aí, essas igrejas, elas têm como único propósito a glória do homem, não mais a glória de Cristo. É fácil de constatar essa realidade. Não precisa você ser nenhum teólogo, não. Só basta você ter um conhecimento mais básico da Bíblia, que você percebe nitidamente que estas igrejas, as ênfases que são dadas lá, são únicas e exclusivamente para a glória do homem. O que é pregado nestas igrejas não tem nada a ver com o evangelho que Jesus Cristo veio pregar, que Ele pregou e que Ele ensinou entre nós. As ênfases que são dadas nessas igrejas, onde a glória é do homem, nessas igrejas, o que importa é o crescimento numérico. Olha, e eu não estou dizendo que crescer numericamente seja ruim, não. Pelo contrário, mas nós devemos ter muito cuidado quando a ênfase está só apenas no número. E a igreja que é para a glória do homem, a ênfase está somente nos números. E estes números extrapolam os números de pessoa, que é uma outra ênfase que é dada nessas igrejas. São as cifras, onde o enriquecimento é o foco, é o objetivo principal das pessoas que frequentam estas igrejas, dos líderes que estão à frente dessas igrejas. E esse tipo de igreja, deixa eu dizer aqui uma verdade para você, em nome de Jesus. Esse tipo de igreja só existe por causa de mim e de você, por causa da nossa avareza. Porque se nós realmente conhecêssemos a palavra de Deus, esse tipo de crente não existia, esse tipo de igreja não existia, esse tipo de pregação não era dada ouvidos a ela, mas por causa da nossa avareza, da nossa ganância, esse tipo de igreja existe. Outra ênfase que é dada nessas igrejas está na forma de adoração. O louvor deixou de ser louvor, ato de adoração exclusiva a Deus, se tornou muito mais um espetáculo, onde o jogo de luz, a fumaça impera, onde a performance da banda que está tocando é o que ganha destaque.
E a adoração genuína, o louvor genuíno a Deus deixou de existir. Esse tipo de igreja, a glória é única e exclusivamente para o homem. O nome de Deus aparece, o nome de Jesus está lá, mas apenas como uma forma de enganar e ludibriar as pessoas. Eu poderia citar muitas outras ênfases que são dadas nessas igrejas, mas vou ficar por aqui, porque eu gostaria que você, por si próprio, pudesse começar a amadurecer, para você poder identificar, para você ter condições de separar o joio do trigo. E essa maturidade, meu irmão, só vem através do estudo da palavra. É conhecendo a verdade que a verdade nos liberta. Nós, como igreja presbiteriana que somos, sim, meus irmãos, nós somos uma igreja presbiteriana. Se você não sabia disso, prazer. Nós fomos uma igreja presbiteriana. Eu quero até abrir um parêntese aqui para dizer para você que amanhã nós protestantes, eu acho lindo esse nome. Para mim é forte. Protestante, aquele que protesta. Amanhã nós estaremos completando 499 anos da Reforma Protestante. Você sabia disso? É uma data importantíssima para nós. Talvez você nem soubesse, talvez você nem estivesse lembrando, mas eu tenho certeza que muitos de vocês aqui lembraram que ontem comemorava o Halloween. Aí vestiu a filhinha de bruxa, o menininho de bruxo, aí levou para a festa do Halloween. Você quem sabe, né? Que tipo de criação você está querendo dar para o seu filho. Se você quer que ele seja um crente no Senhor Jesus ou um bruxo, ou uma bruxinha. Só para você pensar, sabe? Eu acho que é muito sutil essas coisas. Então nós temos que ter um olhar crítico, mais aguçado daquilo que nós, como crentes no Senhor Jesus, fazemos. Então, abrindo esse parênteses, para que amanhã, quando você acordar, você lembre que grandes homens e mulheres pagaram um preço altíssimo para que a reforma acontecesse. Amém? Então, como eu estava dizendo, como igreja presbiteriana que somos, a Nova Jerusalém, ela se preocupa com isso. Nós nos preocupamos em ensinar a você e a viver essa verdade. Que verdade? Que Jesus é o Senhor da igreja. A Ele a honra e a glória sempre, porque Ele é o dono da igreja. Como então uma igreja que existe para a glória de Deus expressa essa verdade no dia a dia? Quais são as características que nós podemos destacar de uma igreja que se preocupa em ser uma igreja que vive para a glória de Deus e não para a glória do homem? Muitas características, muitas. Mas eu quero aqui destacar 3. Só 3, pastor? Porque eu sou pastor presbiteriano, geralmente pastor presbiteriano prega 3 pontos. Ok? Para você decorar, aprender e sair daqui, olha, com tudo na sua mente e no seu coração. 3 lições. Primeiro, uma igreja que existe para a glória de Deus, ela expressa essa verdade, sendo uma igreja que ama. Que ama. Mas isso aí não é novidade não.
Aí essa semana eu estava conversando com um grande amigo meu aqui da igreja, aí ele disse o seguinte: rapaz, quando tu prega, tu fala as coisas básicas. Aí eu digo: cara, eu prego o básico mesmo, porque a palavra do Senhor é simples. E por tanto pregar o básico, talvez um dia eu aprenda e você aprenda. E aí começamos a praticar, e aí podemos evoluir, talvez, para algo mais elaborado. Porque no básico a gente ainda está fracassando. Ok? Então, primeiro lugar, uma igreja que se expressa para a glória de Deus, que existe para a glória de Deus, é uma igreja que ama. E que ama a Deus. Amar a Deus, meus irmãos, é amá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de maneira ao ponto que este amor preencha cada espaço do meu ser, cada espaço da minha existência esteja sendo tomada, invadida por esse amor a Deus. Se a minha vida ela não expressa de maneira clara o meu amor a Deus, eu tenho que começar a desconfiar. Se as pessoas não olham para mim e nem olham para você e não conseguem enxergar em nós alguém que realmente ama a Deus, nós precisamos rever a nossa postura de vida. Amar a Deus exige de nós uma disposição sincera de obedecer aos seus mandamentos. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 14, começando com o versículo 15. Jesus Cristo falou isso: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus continua: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Uma igreja que existe para expressar e manifestar a glória de Deus é uma igreja que ama a Deus. E se nós amamos a Deus, nós devemos obedecer os seus mandamentos. É o que Jesus Cristo ensina para nós. É o que Ele te ensina e fala para você essa noite. Se nós não tivermos real disposição de obedecer os seus mandamentos, que tipo de amor é esse que eu tenho por Ele? Uma igreja que existe para a glória de Deus é também uma igreja que expressa esse amor entre os irmãos. É uma igreja que faz de tudo possível para que o vínculo perfeito, que é o amor, se estabeleça entre nós. É quando os seus membros verdadeiramente se amam e se ajudam. Há um interesse sincero, genuíno pela vida do outro. Não fingido, hipócrita muitas vezes. Uma igreja que ama, ela expressa esse amor entre os irmãos, de maneira que a comunhão, ela prevalece. Os seus membros crescem, se desenvolvem, amadurecem num ambiente saudável de perdão, de compreensão, de aceitação. Nós buscamos viver essa verdade, porque uma igreja que existe para a glória de Deus,
ela busca viver isso, expressar este amor entre nós, entre os irmãos, na igreja do Senhor Jesus. Paulo declara, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 9 e 10, o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quem faz parte da família da fé? Cada pessoa que foi lavada e remida no sangue de Jesus. Paulo está dizendo essa verdade para mim e para você. Uma igreja que ama é uma igreja que procura oportunidades de expressar este amor entre os irmãos, dentro da igreja. Se nós não nos esforçarmos para viver essa verdade, queridos, como igreja, aonde isso vai acontecer? No estádio de futebol, entre a TUF e a Ceará Amor? Impossível. Lá dentro da sua casa, talvez até possa, mas é dentro da igreja, onde os filhos e as filhas de Deus se reúnem. É onde nós devemos expressar esse amor uns pelos outros. Uma igreja que ama, ela também expressa este amor aos perdidos. Quem são os perdidos? São todas as pessoas, queridos, que estão lá fora, que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Uma igreja que existe para a glória de Deus é uma igreja que ama os perdidos. Uma igreja que ama os perdidos, ela olha para todos os espaços aonde ela pode estar presente. Ela olha para todas as pessoas que se achegam até ela e a quem ela pode chegar e ver nesses espaços e enxerga nessas pessoas possibilidades reais de oportunidades para apresentar a mensagem do Evangelho de Jesus, o Evangelho que liberta, que salva o homem do pecado. Essa é a função da igreja que existe para a glória de Deus. É isso que Jesus Cristo deixou para nós, deixou para mim e para você. Antes de ir para o céu, Ele olha para os seus discípulos e deixa este mandamento: ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Amem aqueles que estão morrendo sem conhecer a mensagem que liberta. Porque foi esse o exemplo que Jesus deixou, igreja. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 35 a 38, nós lemos o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Trabalhadores da seara de Cristo. É assim que eu devo me enxergar. É assim que eu tenho que me ver, como alguém que compõe essa força de trabalho. Se você não se enxerga como alguém
que compõem a força-tarefa, a força de trabalho que Jesus Cristo designou. Está na hora de você começar a rever os seus conceitos. Jesus Cristo ainda continua a clamar por trabalhadores que realmente assumam o compromisso de pregar o Evangelho aos perdidos. Há quanto tempo você não se compadece? Há quanto tempo você não se sente incomodado, aflito, desesperado em ver as pessoas partindo deste mundo sem conhecer a Cristo? Há quanto tempo você não se sente aflito no fundo da sua alma em saber que as pessoas da sua família, as pessoas que você ama, estão partindo deste mundo sem ter conhecido a Cristo? Porque eu não nos dispomos a pregar a verdadeira mensagem de Jesus que liberta e salva o homem do pecado. Queridos, uma igreja que existe para a glória de Deus, ela precisa ser uma igreja que ama os perdidos, assim como Cristo amou, assim como Cristo se compadeceu, ficou aflito e desesperado ao ver a condição daquela multidão, uma condição de pessoas distantes que precisavam de um Jesus. Como nós podemos expressar que somos uma igreja para a glória de Deus? Em segundo lugar, sendo uma igreja submissa. Uma igreja submissa a Deus é uma igreja totalmente controlada pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja submissa a Deus é uma igreja que é totalmente controlada pela ação e pelo mover do Espírito Santo. Se você for para o livro de Atos, você vai ver que aquele povo, aqueles cristãos, eram homens e mulheres totalmente controlados pela ação do Espírito Santo. O que eles faziam, o que eles deixavam de fazer, o que eles pregavam, a forma como eles viviam, você percebe e enxerga nitidamente que era o Espírito Santo que movia aquelas pessoas. Queridos, foi por causa de homens e mulheres que se deixaram ser usados verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus, que a palavra do Senhor chegou até nós. Foi por causa de homens e mulheres que foram usados pelo Espírito Santo de Deus, que hoje você pode abrir a sua boca e dizer que conhece a Jesus Cristo, porque essas pessoas pregaram para você, se deixaram ser usadas pelo Espírito Santo. Uma igreja que vive, que existe para a glória de Deus, é uma igreja conduzida pelo Espírito. Ela entende essa verdade, ela se permite ser usada, movida, conduzida pelo Espírito Santo. E às vezes, queridos, o que nós enxergamos dentro das igrejas, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, não. Eu acredito que existe, sim, coisas boas que nós podemos tirar em técnicas avançadas de administração de empresa. Mas igreja não é empresa. Igreja é corpo do Senhor Jesus. Técnicas de coaching. Amém, a glória a Deus. Se isso ajuda, que venha ajudar. Mas nada disso vai substituir o que é principal, o que deve reinar e guiar a igreja, que é a ação sobrenatural do Espírito Santo. Nada disso pode tomar o lugar do Espírito Santo. Uma igreja que existe para a glória de Deus, que se permite ser usada pelo Espírito Santo,
evidência real, verdadeira e concreta de que o Espírito Santo está naquela igreja, sabe qual é, meu irmão? Me perdoe com toda sinceridade se você acredita nessas coisas e valoriza isso. Mas quando o Espírito Santo está atuando de verdade numa igreja, ele não leva a pessoa a cair, a rodar, a se tremer. Não, quando o Espírito Santo está atuando numa igreja, essa igreja, ela passa por um real e um profundo processo de conversão. É uma igreja totalmente submissa ao Senhor Jesus. Aí você vê que o Espírito Santo está atuando nessa igreja. É onde os seus membros, as pessoas que lá se reúnem, elas olham para dentro de si e veem em si uma condição de pecadores e que precisam ser remidos, lavados todos os dias para terem os seus pecados perdoados. E quem faz isso? Quem convence o homem do pecado e do juízo? O Espírito Santo, meu irmão. E o que adianta você cair, tremer, se espernear, ficar arrepiado, rodar, se esse Espírito não te converte? Não adianta nada. Essa é a verdade. Se o Espírito Santo, ele reina na igreja, ele leva esta igreja, de fato, a ser uma igreja santa, sem mácula. Ela tira suas vestes de pecado, e como diz o livro do Apocalipse, veste uma veste branca de puro linho. A noiva do Senhor Jesus veste um vestido de santidade. Aí sim, é uma igreja que existe para a glória de Deus. Uma igreja totalmente controlada pelo Espírito Santo, que permite o Espírito Santo vasculhar, que permite o Espírito Santo mudar, moldar, transformar a sua vida. Uma igreja submissa é uma igreja cristocêntrica. Jesus Cristo é o centro dessa igreja. Ela é totalmente rendida ao senhorio de Jesus. Jesus ocupa o seu devido lugar. Ele está sentado no trono. Acontece, queridos, é que muitas vezes quem quer reinar na igreja sou eu. É você. Muitas vezes nós tiramos Jesus do trono, porque nós queremos aparecer, nós queremos a glória para nós. Uma igreja submissa, ela reconhece qual é o seu devido lugar. Uma igreja cristocêntrica é uma igreja onde as pessoas reconhecem qual é o seu lugar. E o seu lugar é o lugar de servo, não de Senhor. Porque o Senhor é Jesus. Afinal de contas, quem derramou o sangue na cruz? Quem sofreu? Quem padeceu? Foi eu ou foi você? Mesmo que tenha sido eu ou você, isso jamais compraria a igreja. Porque quem comprou a igreja foi Jesus. Ele é o dono, Ele é o Senhor da igreja. É por isso que a vontade dEle deve reinar sempre. Mas nós não queremos deixar Jesus reinar. Infelizmente, essa é a verdade. Mas uma igreja que existe para a glória de Deus, Jesus, Ele é o rei, Ele é o dono, Ele é tudo, e é tudo para a glória e honra dEle. Uma igreja que é cristocêntrica, Jesus impera,
não o homem. E aí nós temos que ter muito cuidado, queridos, porque existe algo que é muito sutil, é a tal da admiração. Admiração. Eu admiro homens e mulheres de Deus. Eu tenho muitos é arriscado, mas alguns referenciais de homens e mulheres de Deus, a quem eu me espelho. Dentre elas, uma mulher que foi levantada por Deus, que eu me espelho todos os dias, que é a minha mãe, santa mulher que está aqui. Fora ela, tem outros. Mas eu estou dizendo isso porque quando nós tiramos Jesus do centro, aí é muito perigoso essa história de dizer assim, eu admiro fulano de tal. Será que a sua admiração não está se tornando já uma idolatria? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Sabe? Porque se aquela pessoa a quem você diz que admira tanto deixar de existir, você continuará ainda servindo a Cristo? Você continuará a frequentar a igreja? Você continuará a ler a Bíblia? Ou você só lê a Bíblia porque aquela pessoa existe? Nós devemos nos questionar a respeito dessas questões que são importantes. Porque quando Cristo começa a sair do centro da nossa vida, nós começamos a colocar outras coisas, e geralmente é homens, são homens e mulheres. E aí Cristo perde o trono da nossa vida. E quem toma o trono do nosso coração são outras pessoas, não é mais Jesus Cristo. E eu estou dizendo isso porque, como eu disse, é muito sutil. E só o Espírito Santo mesmo é que tem condições de nos revelar essa verdade. Como podemos expressar que somos uma igreja que vive para a glória de Deus? Em terceiro lugar, sendo uma igreja da ação, da prática. É impossível sermos uma igreja que existe para a glória de Deus e não praticarmos o que cremos. É impossível. Uma igreja que existe para a glória de Deus é uma igreja que é chamada para agir e praticar. Praticar o que crer. No mundo, queridos, em que nós vivemos hoje, onde a injustiça impera, a fome, o desemprego, as doenças, as favelas vão tomando lugar cada vez mais nos grandes centros urbanos. O analfabetismo ainda é muito alto entre nós. Os desempregados, os desabrigados, no mundo onde a mentira, a corrupção, a violência, o desamor, a pobreza, ainda é muito grande entre nós. Nesse tipo de mundo, a igreja do Senhor Jesus, ela não pode se refugiar nos seus templos. Essa igreja ela não pode se marginalizar, mas é uma igreja que deve se compadecer dessa situação e procurar agir de forma prática a tentar mudar este quadro. Ou você pensa que isso não é função da igreja? É sim, irmãos. Nós fomos chamados por Deus para fazer diferença na nossa sociedade. Nós levamos o evangelho com uma mão e com a outra nós oferecemos o pão, a fim de saciar a fome espiritual, mas também a fome material. Nós reclamamos tanto dos nossos políticos, que são desonestos,
corruptos. E eu acredito que realmente vai ficar muito difícil esperar muitas mudanças por meio deles. Porque são pecadores, como eu e você. Mas se nós quisermos ver algo melhorar de verdade, a igreja do Senhor Jesus precisa tomar a frente, assumir uma posição de ser uma igreja que traz e faz diferença na sua sociedade. Então, irmãos, uma igreja que existe para a glória de Deus é uma igreja da ação e da prática. Para que toda essa pompa? Para que esbanjar? Para que megatemplos? E olha que eu estou pregando aqui dentro de um templo enorme. Nada disso move o coração de Jesus se isso não se expressar em ações de amor e de justiça para com aqueles que precisam. Essa é a verdade. Está na hora da igreja, essa igreja que existe para a glória de Deus, tirar a sua túnica majestosa de fino linho, e tomar a toalha nas mãos e lavar os pés das pessoas, porque foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus tomou a toalha e foi lavar os pés das pessoas. E aí, querido, e lavar os pés pode ser complicado, porque você não sabe que tipo de pé que você vai lavar. Porque pode ser que você se depare com um pé de alguém tomado, os dedos tomados pelo bicho de pé. Bicho de pé. Como nós enxergamos nas crianças da nossa associação. Talvez você seja chamado por Jesus a tomar a toalha e lavar o pé imundo, fétido de um mendigo. Tomar a toalha e lavar os pés das pessoas. Foi o que Jesus Cristo ensinou. Uma igreja que existe para a glória de Deus é uma igreja que tira a capa e toma a toalha. Nós poderíamos falar muitas outras características de uma igreja que realmente existe para a glória de Deus. Mas eu agora quero concluir a palavra dessa noite lhe dizendo uma verdade. Se até agora você estava entendendo que igreja é o local onde nós nos reunimos para cultuar a Deus, esse prédio, por exemplo, eu quero te dizer que um dia não vai ficar pedra sobre pedra. Igreja sou eu e você. Igreja somos nós. Esta igreja só vai se tornar uma igreja que existe para a glória de Deus quando eu e você verdadeiramente existirmos para a glória de Deus. Quando eu e você entendermos que nós existimos para amar a Deus
guardando os seus mandamentos, quando nós existirmos para amar ao outro, uns aos outros, porque este é o mandamento de Jesus, quando eu e você existirmos para amar os perdidos, porque foi o que Jesus Cristo ordenou. Uma igreja que existe para a glória de Deus, esta é uma igreja, meus irmãos, que se submete totalmente ao Senhor Jesus. É uma igreja que diz: Jesus, toma o teu lugar é o centro dessa igreja. Não eu, não os pastores, não os presbíteros, não os diáconos, não os líderes, ninguém. O Senhor Jesus é o Rei, Ele é o centro da igreja. Nós vamos ser uma igreja quando eu e você realmente entendermos que fomos chamados para agir e praticar este amor. Entenderam agora? Amém? Amém! Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.